Cara de Barro é um dos muitos vilões do Batman, mas até o momento ele não havia aparecido no cinema. Sua estreia, surpreendentemente, vai ser em um filme solo no novo DCU, mesmo não sendo tão popular quanto Charada, Pinguim, Dois Caras, Coringa, Mulher Gato, nomes que até quem nunca leu um HQ conhece. Mas o que o Cara de Barro tem de interessante para ganhar um filme? Eu sou o Nilo e hoje vamos entender a importância do Cara de Barro para DC, o personagem que se moldou pelas eras. Para começar, ele foi um dos primeiros antagonistas do Batman na Era de Ouro dos quadrinhos. O Batman estreou em 1939 e no ano seguinte, em Detective Comics 40, fomos apresentados a Basil Karlo, um ator decadente convidado a acompanhar as filmagens de um remake de um dos seus antigos filmes de terror, mostrando que a ideia de remakes não é novidade, não é uma coisa do cinema atual ou dos filmes de terror dos anos 2000 que apostavam nos remakes sombrios. Afinal, em 1940 já estavam falando sobre remakes. Só que mortes misteriosas começaram a acontecer no set. Então surge uma investigação sobre um misterioso assassino mascarado chamado de Cara de Barro, que descobrimos ser Basil Karlo. Uma trama clássica com elementos pulp, como as principais HQs do Batman da Era de Ouro, representando bem o período e sendo adaptada na animação Batman Cruzado Encapuzado. Algumas edições depois, Basil Karlo retorna, em Detective Comics 49, perseguindo Julie Madison, uma ex-namorada de Bruce Wayne. Nessa edição, Robin quase acaba morrendo queimado em um incêndio, e Batman precisa improvisar, encharcando a capa em água para atravessar as chamas. É teatral, é heróico. Combina o clima pro embate entre Basil Karlo e Batman, trazendo todo esse ar mais teatral. Ele não é um super vilão, ele é um vilão sem poderes. Assim como o Batman não é um super-herói, ele é apenas um homem que não tem poderes. Então, eles têm essa dinâmica muito bem trabalhada nesse momento, representando um aspecto mais noir dessa primeira era dos quadrinhos. Porém, apesar da recorrência de Basil Karlo na Era de Ouro, um outro Cara de Barro surgiria na Era de Prata. Que, só para esclarecer, a Era de Prata foi um momento de mudança nos quadrinhos, com o surgimento de um selo de autocensura para eles, devido ao terror que vinha tomando conta da mídia. Então surgiram novas versões mais fantasiosas dos personagens. E com o surgimento dessa nova era, nos anos 60, surge o segundo Cara de Barro, Matt Hagen. Diferente do primeiro, Hagen não era um ator, mas um caçador de tesouros fracassados, que em Detective Comics número 298 encontrou uma piscina misteriosa com uma substância chamada protoplasma, que estava na caverna dentro desse lugar. Mas, ao cair nela, o seu corpo começou a se transformar em uma massa de barro com poderes de transmutação. Hagen descobre que pode se disfarçar de qualquer pessoa e começa uma onda de crimes, mas a sua habilidade vinha com um prazo de validade: 48 horas. Se ele passasse esse período de tempo longe da piscina, os seus poderes desapareciam. Hagen volta em várias histórias durante a Era de Prata dos quadrinhos e é um personagem bem arquetípico desse período de histórias. Um enorme monstro digno de uma ficção científica, bem mais fantasioso que o Cara de Barro anterior. Até que em Crise nas Infinitas Terras número 12, uma das muitas crises da DC que marcavam um reboot da editora, sua jornada chegava ao fim, morto sem glória em apenas um quadro da história. Ainda assim, o seu legado seria essencial para os próximos Caras de Barro, pois o segundo não seria o último. Assim então vem o terceiro Cara de Barro. O nome dele era Preston Payne e foi apresentado em Detective Comics 477. Ele era o mais trágico de todos até o momento. A história era bem mais séria. Um cientista deformado, solitário, que decide usar o sangue de Matt Hagen, o Cara de Barro morto, para tentar se curar e ter uma vida normal. Mas ele acaba ganhando poderes instáveis, precisando usar um traje para conter sua forma derretida. E pior, Payne é amaldiçoado com um toque letal, de modo que qualquer pessoa que ele encoste vira uma porta de lama. Se Basil Karlo era uma representação da Era de Ouro que bebia dos pulps e do noir investigativo, apesar do tom mais teatral nos confrontos com Batman, e Matt Hagen era uma representação da Era de Prata extremamente fantasioso e caricato, então Preston surgia como um retrato da Era de Bronze, que trouxe uma natureza melancólica que se aprofundava na psique dos personagens dos quadrinhos. E para não enlouquecer, ele vivia isolado em uma casa de cera, conversando com um manequim. Talvez
uma referência ao filme de terror A Casa de Cera, que teve um remake nos anos 2000. Mas Preston Payne é um homem delirante que chega ao ponto de acreditar que um dos manequins, chamado por ele de Helena, é sua esposa. E em Batman Anual número 11, o consagrado escritor Alan Moore, que escreveu histórias do Monstro do Pântano, escreve uma história perturbadora. Preston Payne, delirando, acredita que Helena está tendo um caso com o Batman. O ciúme leva ele em uma espiral de loucura que faz dele não só um vilão, mas uma das figuras mais trágicas do universo do Batman. Pois aqui, o Batman não derrota o inimigo pela força, ele mostra compaixão e o acolhe no momento de desespero. Apesar de ser uma história curta, vimos aqui a sagacidade do roteiro de Moore. Algo que poderia ser apreciado com muito mais detalhes na sua saga do Monstro do Pântano. Mas esse não é o monstro que devemos focar aqui. O monstro foco é o Cara de Barro. E diante de tantas caras de barro, as coisas começam a se complexificar um pouco mais nos anos 80. Pois até o momento, os caras de barro seguiam uma lógica linear. Teve um cara de barro que surgiu na Era de Ouro, depois um na Era de Prata, e agora surgiu um na Era de Bronze. Nos anos 80, então, surge Chandra Fuller, a Lady Cara de Barro, um personagem ligado ao misterioso culto do Cobra, um culto terrorista que nem tinha relação com Batman. Essa personagem era totalmente secundária e nem chegava a confrontar o Batman. Até que em uma história, em Detective Comics 604, ocorre um encontro inesperado. É um arco chamado Quadra de Lama, em que os caras de barro se reúnem. É um HQ com Basil Karlo, Preston Payne e Chandra Fuller. Só não temos o segundo cara de barro, Matt Hagen, pois ele havia morrido na Crise nas Infinitas Terras. Então, nessa história, Basil Karlo mostra todo o seu lado manipulador, usando os restos mortais de Matt Hagen para tentar criar um novo monstro. O resultado é que o próprio Basil Karlo se torna nesse monstro, nesse cara de barro mais poderoso e instável do que nunca, e com poderes relacionados ao calor. Curiosamente, nesse arco estabelece um romance entre Preston Payne e Chandra Fuller, que rende frutos. Afinal, nos anos 90, a mitologia se expande ainda mais. Fuller e Payne têm um filho, Cassius Clay Payne, que nasce como uma criatura humanoide com poderes de ambos os pais, que acaba sendo capturado para o experimento do governo, gerando a Coisa de Barro, uma entidade criada a partir dos pedaços desse novo cara de barro, ligada psiquicamente a ele. Aqui, o cara de barro passa a ser uma linhagem, um legado que é passado e começa a gerar novas mutações. Deixa de seguir uma evolução linear e começa a emitir vários ramos ao mesmo tempo. Um exemplo claro disso é o que ocorre entre os anos 2000 e 2010, onde surgem novas versões como Todd Russell, Jonathan Williams. O primeiro é um veterano militar vítima de experimentos científicos, e o segundo é um bombeiro transformado em arma biológica pelo vilão Silêncio. A essa altura, já não havia uma resposta simples para a pergunta: quantos caras de barro existem? Porque após o nascimento de Cassius Payne, esses novos caras de barro são usados apenas nessas histórias simples em que foram criados e jamais retornam, não sendo personagens recorrentes. Eles são vilões de uma história só, até porque em 2011 ocorreria o reboot chamado Os Novos 52. As coisas são simplificadas e voltamos para o cara de barro original, Basil Karlo, sendo o único cara de barro, só que com os poderes clássicos do segundo cara de barro, Matt Hagen, deixando de lado toda a confusa linhagem de cara de barro para um cara de barro único, com nome e poderes mais clássicos. E no renascimento do universo DC, que ocorreu mais ou menos em 2016, sua história atinge um novo auge, pois Batman oferece a ele uma chance de redenção, e Basil Karlo aceita. Ele se torna aliado da Bat-família, ajudando nos treinamentos e protegendo Gotham, e principalmente criando uma relação tocante com Cassandra Cain, a melhor Batgirl. É muito simbólico. Ele era um ator que perdeu a sua identidade, e ela uma jovem que não sabia se expressar, pois cresceu em meio à violência, e juntos encontram no teatro e na amizade um caminho para a humanidade. Afinal, ele ajuda ela a se expressar melhor. As últimas palavras de Basil Karlo nesse arco sintetizam perfeitamente o vilão. É hora de ser algo novo. Então o que esperar do cara de barro no DCU? Uma adaptação de um dos vilões mais complexos da DC, com muito potencial para o futuro. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste desse outro vídeo sobre as tendências dos filmes de terror nos anos 2000, o que inclui bastante remakes.